E hoje eu estou aqui diretamente do Hospital Ibiapaba Sebans para a gente falar sobre tecnologia. Uma tecnologia que começou lá pelos anos 1900, mas que agora vem ganhando força e ajudando muita gente a viver de uma maneira melhor. Estou falando da medicina hiperbárica e para conversar comigo sobre essa tecnologia disponível aqui no Ibiapaba Sebans, eu recebo o médico Dr. Maurício. Obrigada por receber a gente. Obrigado. Eu estou muito impressionada com a estrutura que eu estou vendo no hospital, primeiramente. Parabéns aí. Obrigado. Então, Maurício, hoje a gente vai falar exatamente desse... É um projeto novo que está rodando aqui dentro do hospital, que é a medicina hiperbárica. Vamos começar com o básico, explicando para o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente, do que se trata essa medicina? O que é a medicina hiperbárica? Bom, a medicina hiperbárica, a gente tem que começar frisando que ela não é um tratamento que resolve o problema do paciente. Ela entra como adjuvante em um tratamento maior que já está sendo feito pelo paciente. Então, por exemplo, uma úlcera venosa. Esse paciente está vascular. O médico vascular é responsável por esse paciente. Mas é uma ferida de difícil cicatrização. Normalmente o paciente tem uma hipertensão associada, tem uma diabetes associada. Então, isso tudo dificulta a cicatrização dessa úlcera nesse exemplo que eu estou te dando. Nós não resolvemos a úlcera. O endocrinologista tem que resolver a diabetes do paciente, o vascular tem que resolver a parte venosa do paciente, e nós entramos como adjuvante para acelerar a parte de recuperação e cicatrização dessa ferida de difícil recuperação. Então, resumindo, a medicina hiperbárica é um tratamento adjuvante que consiste em colocar o paciente em uma câmara pressurizada, que pode ser uma câmara com um paciente somente, que é o caso que nós temos aqui no hospital, ou multipacientes, que aí normalmente comporta 6, 7, 8 pacientes, a depender da configuração dessa câmera. E ali dentro o paciente ele vai ser pressurizado, é como se ele estivesse fazendo um mergulho, é como se ele estivesse a 10 metros de profundidade, 15 metros de profundidade de uma piscina, por exemplo. Então ele sente essa pressão dessa coluna de água e respira durante o tempo que ele permanece dentro da terapia, oxigênio 100%. E aí o intuito é, essa pressão com esse ar super nutritivo, né? A gente respirando na atmosfera um ar a 21%. Então, eu estou dando um ar mais nutritivo para esse paciente. Então, com essa pressão e esse ar mais nutritivo, aonde tem edema, inflamação, infecção, qualquer processo que dificulta a cicatrização e dificulta a chegada desse nutriente à região que tem a lesão, essa pressão e esse ar nutritivo vence essa barreira que está naquela região ali e chega no local e acelera o crescimento de células de crescimento, células que diminuem a inflamação, a infecção, crescimento de colágeno e por aí vai. E isso faz com que a ferida se feche. Então, a medicina hiperbárica, eu vi que ela tem de várias coisas necessárias, ela pode ajudar de diversas formas, como justamente um adjuvante em tratamentos de protocolo mesmo de medicina em diversas áreas. Mas vamos falar especificamente do que me chamou muita atenção na hora que eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto, sobre pacientes diabéticos. A gente percebe que o paciente diabético ele tem uma dificuldade muito maior de cicatrização quando simplesmente dá uma ferida ou alguma coisa. De que forma que esse tipo de medicina, no seu entendimento, esse tipo de terapia, ele pode ajudar a vida desse paciente? Por que ele deveria buscar informação sobre essa alternativa? O paciente diabético, ele tem uma jornada dentro da patologia que ele tem, né, que seria a diabetes no caso, onde às vezes ele só tem a glicemia mais alta no sangue e não tem ferida nenhuma. Então não é esse o tipo de tratamento de paciente que ganharia, teria vantagem aqui conosco aqui na medicina hiperbárica. Mas aquele paciente que já tem uma lesão no pé, normalmente o paciente diabético ele começa a ter uma neuropatia, que ele perde sensibilidade de mãos, de pés, e aí normalmente vai lá, pisa num prego, machuca com uma pedra, alguma coisa nesse sentido, e aí ali sim, forma-se uma ferida, e essa ferida não se fecha, e aí o paciente diabético, além de cicatrizar mal, por questões de ser um paciente constantemente, cronicamente inflamado, isso dificulta já a recuperação dele, também é um paciente que tem propensão maior a ser mais infectado, porque a ferida dele é uma ferida que tem tudo que uma bactéria gosta, né? Inflamação, tem infecção,
tem um ambiente mais, vamos dizer assim, com mais presença de glicose para crescimento bacteriano. Então, esse paciente diabético com alguma ferida de extremidade ou uma ferida de decúbito por ficar acamado e tal, esse sim é um paciente que tem... A câmara hiperbárica, ela tem o poder de paralisar o crescimento dessa ferida, por exemplo? Ela consegue estagnar? Sim, consegue. Ela tem, na verdade, não só estagnar, como Regenerar? Como regenerar. Igual eu falei na primeira pergunta que você me fez. Cresce células de crescimento. Ela estimula o crescimento de células de crescimento, estimula o crescimento de células que combatem infecção e inflamação e, por tabela, também faz com que células de crescimento sejam estimuladas a continuar crescendo e desenvolve também o crescimento de colágeno, células de superfície da pele e tal. E isso faz com que, além de paralisar a ferida, uma ferida desse tamanho, ela comece também a cicatrizar e fechar. Então, Maurício, como é que é um processo de quantas sessões? Existe uma média de sessões que a pessoa... Claro que cada caso é avaliado individualmente, mas as pessoas ficam pensando, será que se fizer uma sessão de hiperbárica já resolve? 2 sessões resolve? Existe uma média de quantidade de sessões? Vamos pensar por um caso de uma ferida, um pé diabético, por exemplo. Ou esse caso realmente ele precisa ser avaliado individualmente? Te respondendo em partes, então, sim, existe uma média proposta em protocolos de literatura estrangeira, da própria Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, mas é um número médio. Pode ser menos, pode ser mais, a depender do quanto o paciente está aderido ao tratamento principal. Então, ele está com a diabetes dele compensada, ele está com a hipertensão dele compensada, o médico que indicou a hiperbárica para ele, o vascular, o ortopedista, o cirurgião geral, tá acompanhando ele, tá por dentro do que está acontecendo. Se esse cenário tá bem alinhadinho, eu te garanto que vai ficar dentro dessa média, que a literatura fala. Agora não, o paciente não está compensado, está bem perdido, está desassistido, esse prazo vai alongar. Então, é uma avaliação individual para a gente entender o contexto desse paciente, entender esse cenário, como é que ele está inserido nos múltiplos tratamentos que ele precisa e depende, então, do tamanho da lesão, do local da lesão, da adesão do paciente à lesão e depende do que é a lesão dele. É uma úlcera venosa. Então, existe na literatura um tempo médio aí de 60 a 80 sessões. É uma ruptura de tendão de Aquiles. A gente está falando, então, talvez de 15 a 20 sessões. Então, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Então, a gente encaixa esse paciente no protocolo e espera que ele cumpra com aquela média. Mas isso pode variar um pouquinho para cima e para baixo, a depender de como é que está o contexto do paciente. Queria falar um pouquinho sobre outras aplicações, não sei só as feridas que a gente está falando, da hiperbárica. Muita gente tem comentado aí que alguns esportistas, jogadores de futebol, andam aderindo à câmara hiperbárica para recuperar de lesão pós-jogo. O pessoal citou aí o Hulk, que tem uma câmara hiperbárica em casa. Ainda não existe na literatura oficialmente os benefícios para isso, mas o senhor enxerga benefícios? O senhor acha que realmente é uma forma também de ajudar os esportistas, principalmente nessa recuperação, né, de lesão, esportistas de alto rendimento e tudo mais? Sim, na literatura a gente tem muitos relatos de casos sobre o uso da medicina hiperbárica para recuperação, lesões principalmente. Não tem nada com questão de ganho de performance. Na média, o que a gente vê pela literatura não é ganho de performance, é mais recuperação de uma lesão, de um treino, alguma coisa nesse sentido. O Hulk atualmente é o exemplo mais famoso, tem a câmera em casa, se não me engano, mas o Flamengo, no futebol, se eu não me engano, foi o primeiro clube brasileiro a fazer o investimento na câmara hiperbárica. Na turma que eu fiz o curso para poder atuar aqui no hospital, tinha o fisioterapeuta do Atlético Mineiro, estava lá conosco na turma. Então, você vê que os clubes se movimentam, os esportistas se movimentam a favor disso. Temos o exemplo da seleção japonesa de futebol na Copa do Mundo aqui no Brasil, que ficou no interior de São Paulo, próximo de, num raio de não sei quantos quilômetros quadrados, de locais que tivessem câmara hiperbárica para jogar e botar o atleta, treinar e botar o atleta na câmara. E sim, o esportista profissional, ele também, apesar de saudável, rígido, de alta performance, o treino que ele faz, a performance dele em jogo não deixa de ser um processo inflamatório muscular. Então você tem estiramento, você tem pancada, você tem força, você tem fibras musculares que se rompem, que se lesionam.
geram hipertrofia, geram tônus muscular, mas também gera que a medicina hiperbárica combate ou atua, que é inflamação, edema. Então, o atleta performa. O contexto está dentro de tudo que ela faz. Então, o atleta não tem doença nenhuma, mas ele deu um chute lá, rompeu um tendão, rompeu uma musculatura qualquer da perna, ali tem edema, ali tem inflamação, ali tem indicação hiperbárica. Interessante. Você falou de um assunto que as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, deu uma leve taquicardia, colágeno, doutor Maurício. Existe algum estudo, alguma indicação, alguma coisa que já está mexendo para o lado da estética também, o aumento na produção de colágeno para mulheres? Não são mulheres, homens que procuram isso? Ou isso ainda não é aplicado na hiperbárica? Isso é assunto recorrente na literatura. Eu estive para o congresso em outubro do ano passado para ver, né, atualizar, ver alguma novidade e tal. Isso é discutido lá oficialmente. O esporte também não é indicação formal de medicina hiperbárica, mas tem mais embasamento que o colágeno. É fato que desenvolve colágeno, isso está provado, isso está bem estabelecido na literatura, mas tratamento anti-aging, né, que é o que o pessoal chama essa busca por colágeno, rejuvenescimento, ainda não é uma indicação da hiperbárica. Existem estudos, relatos de caso, mas não é ainda assim, fazer por esse motivo não é definitivo. Até porque existem alguns relatos na literatura, por exemplo, o paciente está começando a ficar calvo. O cara entra na máquina de hiperbárica, o cabelo volta a crescer. Ou, por exemplo, a pessoa tem já o cabelo mais branco, já está começando a ficar com barba branca e cabelo branco. Vem fazer o tratamento por um outro motivo, uma úlcera, um pé diabético, o cabelo fica preto, volta. Mas é só ficar 2, 3 dias sem fazer a terapia que tudo volta para trás. Então é aí aonde a coisa ainda não pegou. Entendi. É um efeito muito, muito curto para poder falar que tem uma indicação assim, ó, vai melhorar a pele, vai melhorar a elastância da pele, a elasticidade e tal, mas não é nesse sentido. Entendi. Doutor Maurício, há quanto tempo vocês têm essa tecnologia disponível aqui no hospital? Vocês estão trabalhando há mais ou menos quanto tempo? Agora em janeiro a gente completa 5 meses. Então é bem recente, né? Sim. Já existem alguns casos de sucesso, já existe alguma pessoa que queria compartilhar com a gente para contar sobre a efetividade desse tratamento? A gente já teve aí, ou está tendo nesse período aí mais ou menos uns 20 a 25 pacientes. Desse grupo todo, são todos tratamentos mais longos, vieram muitos pacientes com úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera linfática. Então são pacientes que ainda estão conosco aqui. Temos o primeiro paciente, que foi um paciente que ele tinha uma úlcera crônica venosa há 6 anos na perna, vai completar 7 anos agora esse ano, e tentou de tudo, não conseguia tratamento, as coisas tradicionais não funcionavam. Ele escutou a primeira divulgação na rádio, nos procurou, o nosso paciente número 1, hoje ele está com 46 sessões, acho que com mais 14, 15 ele está de alta. A gente já teve uma paciente também oncológica, fez uma cirurgia de períneo e ficou com uma cicatriz por conta da cirurgia e nos procurou. Eu tinha acabado, inclusive, de voltar do congresso lá no Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, e lá um cirurgião que faz cirurgia de abdômen períneo falou que no hospital que ele trabalha, todos os pacientes vão para a máquina. E aí, quando ela chegou, eu falei assim, cara, legal, acabei de ver uns estudos, uns negócios desses, colocamos ela na máquina, com 15 sessões ela teve alta. É a nossa primeira paciente que a gente não teve alta. E a gente teve uma paciente da plástica, foi uma cirurgia de face, um facelift. Ela fez 3 sessões pós cirurgia. Resultado fantástico. Ela no terceiro dia parecia que, óbvio, tem um ponto aqui, uma coisa ali e tal, mas parecia, cara, impressionante, assim, parecia que ela tinha chegado para fazer a cirurgia no terceiro dia de pós-operatório. Muito bom. Doutor Maurício, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais sobre essa medicina, fala um pouquinho como é que as pessoas conseguem agendar, precisa vir indicado pelo médico que acompanha a pessoa, ou se ela tiver dúvida, como é que ela consegue acesso a mais informações realmente técnicas com vocês?
Da parte de encaminhamento, quanto mais o paciente chegar para nós aqui com a indicação, quem é o médico assistencial que já está olhando aquele problema, a úlcera, o ortopedista, a vascular, enfim. Quanto mais esse paciente chega redondinho para nós aqui, mais fácil fica de enquadrar ele no protocolo e já começar o tratamento. Não tem problema o paciente vir por conta própria dele. Nosso primeiro paciente, ele veio por conta própria e nós organizamos a vida dele. Indicamos uma pessoa para ver a parte vascular dele, indicamos, tivemos que entrar com medicação hipertensiva, para diabetes, que até então não sabia que tinha essas patologias. Mas, então, assim, se chega redondinho, a gente ganha tempo. Se vem, a gente organiza a vida do paciente também. Fora isso, as redes sociais do hospital tem lá as formas de ser feito o agendamento aqui conosco. O telefone é o 3339-3554, com contato aqui para o agendamento da consulta. A consulta é feita comigo, com a Tatiele, que é a nossa enfermeira aqui da equipe. A gente explica tudo, conversa, descreve para o paciente como é que é feito a parte... como é que funciona a terapia, o que pode, o que não pode, por que indicação. As restrições, obviamente, né? Que você tem que fazer uma análise. Uma análise. E aí, a interesse, procura-se então a operadora de plano de saúde, conversa com o hospital sobre os orçamentos. E a gente está à disposição aqui para atender o paciente. E tudo é documentado, a gente tira a foto da lesão, a gente mostra essas fotos para o paciente, olha como é que você chegou, olha como é que está hoje, para ele ver realmente dá resultado. Gente, uma coisa que eu achei muito interessante é porque a gente já conheceu lá o espaço que fica a câmera. Eu tinha uma imagem, vou contar a minha verdade, que quando eu vi eu achava que era uma coisa meio branca demais, uma cápsula enorme, tipo uma ressonância magnética. Não, é um ambiente muito harmonioso, sim, né? E a pessoa consegue ficar tranquila dentro daquele espaço ali, né, Maurício? Eu acho que isso também é uma coisa interessante as pessoas pensarem, porque não há dor durante o procedimento, né? Não é um procedimento invasivo, e a pessoa consegue, numa calmaria, você falou que dura mais ou menos 1h30 cada sessão, ela conseguir desacelerar, tranquilizar e tratar, né? Uma das complicações que pode acontecer, que é mais relatado durante a sessão, é justamente a questão de claustrofobia. Então, o ambiente tem que ser acolhedor para o paciente, tolerar que ele... Eu dormiria no local. Vocês vão ver as imagens. Então, ele tem que ser acolhedor para o paciente se sentir assim, cara, eu vou ficar 1h30 aqui, eu vou ficar 1h30 tranquilo. Porque é uma cama de solteiro, uma maca, com acrílico em volta e fica pressurizado. Então, durante o tempo de procedimento ali da sessão, dá para desligar a máquina? Dá, mas demora tempo para começar e demora tempo para terminar. Então não é assim, eu quero sair agora, consigo sair rápido. Existe um passo a passo, uma metodologia que a gente orienta isso com o paciente, né? Pela segurança dele, claro. Mas então assim, o paciente tem que ficar confortável para tolerar aquilo ali. Então a gente faz uma climatização da sala, ela fica mais escura, com algumas luzes, faz uma cromoterapia ali, querendo ou não. A máquina tem televisão, tem o som saindo da máquina. Então, por exemplo, quer ver um show? Beleza, põe no YouTube lá, assiste o show. Quer ver um filme? Acha o filme na internet lá e a gente passa o filme. Então, para o paciente ter o conforto dele, tolerar ali as sessões. E questão de dor que você falou, na verdade, alguma coisinha pode, além da claustrofobia, uma coisa pode acontecer. Que normalmente o paciente reclama um pouquinho de pressão no ouvido, né? Como cena de avião. Como cena de avião, tá subindo uma serra de carro ali e tal, aí dá aquele zumbidinho, mas existem algumas manobras que as meninas da enfermagem orientam o paciente, abrir e fechar a boca, tapar o nariz e tal, porque aí isso vai tolerando. Tranquilamente. Então, Maurício, primeiro parabéns aí por essa iniciativa para a cidade de Barbacena. A gente sabe da importância desse hospital para a cidade, principalmente no viés aí da cardiologia, da radioterapia, da quimioterapia, e agora chegando com essa novidade para a cidade. Então, parabéns, leve nosso abraço a toda a equipe aqui do Ibiapaba, a toda a sua equipe. E eu agradeço deixar a Rádio BT3 à vontade e vou deixar esse espaço aí para as pessoas considerações, se quiser agradecer, falando se quiser. Bom, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje. Procurem nas redes sociais do hospital, então, a questão dos contatos, dos meios aí para a gente poder receber esses pacientes, fazer as consultas, agendar as sessões. E a gente falou alguma coisa aqui sobre úlcera venosa, ortopedia, mas pacientes oncológicos, a depender do tratamento, da radioterapia, tem indicação de medicina hiperbárica.
pacientes de cardiologia, depender do que pode estar acontecendo em paralelo, também tem indicação. Então, é algo... Uma gama grande, sim, né? é algo que é diferente do que o hospital tem referência, mas agrega nos serviços que o hospital já oferece hoje. Então, a gente fica à disposição. Estamos aí, os telefones, as redes sociais, à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa, receber vocês aqui e apresentar a máquina, tirar curiosidade. Isso aí a gente está super disponível aí, tá bem? Eu conversei com o Dr. Maurício aqui no Ibiapaba Sevans sobre medicina hiperbárica.